E é isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Bem rapidinho, intervalo bem rápido para a gente continuar aqui os nossos compromissos. Você está acompanhando nas nossas redes sociais, você está acompanhando aí no nosso jornalismo que a visita do prefeito, né, Vinícius Clausen, à primeira sessão desse segundo semestre do nosso legislativo acabou gerando muitas discussões, algumas discussões importantes e o anúncio também de uma realização de uma audiência pública no ginásio do Pedrão, feito além de anunciar outras coisas, né, e de oferecer, digamos assim, a sua solidariedade ao legislativo nesse próximo semestre, também fez alguns anúncios. E lá também na sessão, como você viu, gerou algumas repercussões com relação a esse processo de concessão do serviço de água e de esgoto na cidade, né, o serviço de saneamento básico como um todo. A discussão segue e tem que seguir mesmo, a população precisa discutir, precisa conhecer aquilo que está sendo debatido e proposto pelo Executivo para o nosso município. Como prometido, ao longo do programa, quem está aqui comigo hoje para a gente bater um papo sobre esse assunto, aliás, durante a sessão foi um posicionamento de destaque a colocação do vereador Maurício Lopes, e a gente está aqui para bater um papo sobre um requerimento que o vereador fez durante a sessão, inclusive, na presença do prefeito Vinícius Clausen, e que a gente vai repercutir um pouco mais. Bom, agradecendo primeiro a presença do Maurício, do Dr. Fabrício também, sejam bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Bom, estou falando de dois operadores do direito, primeiro, né? Além de vereador, é um operador do direito, e a gente tem aqui um dever de esclarecer a população muito do que tem sido dito, né, em termos de colocação do poder público em relação a esse processo, tem sido em linguagem estritamente jurídica. Eu, como estudante de direito, mas também como jornalista, estou no meio do caminho, né? Porque o jornalista tem que facilitar o acesso da informação ao máximo possível de pessoas, né? E o advogado, ele tem que se restringir realmente, ele tem que se atentar aos ditos jurídicos, né? A forma e também a forma material, né, de se tratar o direito. Então, é uma fronteira bastante complicada, mas a gente está aqui para facilitar, né, Maurício? E está realmente difícil essa discussão de revoga artigo, a lei é inconstitucional, não precisa passar pelo legislativo. Peraí, o executivo está com carta branca. O teu requerimento é muito claro, né? É muito claro em termos de apontar que a nossa lei orgânica precisa ser respeitada e ela está sim em vigência. Peraí, não foi revogada, não é inconstitucional, como está sendo dito, ou pelo menos como está sendo entendido. Na tua opinião, como vereador, não mais como advogado, né? Mas como operador, como vereador, essa forma de entender esses processos também está complicando um pouco esse processo todo, né, Maurício? A gente está entendendo isso de uma forma bem equivocada. Sem sombra de dúvidas. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Quero também agradecer ao doutor Fabrício, que está sempre dando um suporte jurídico para o nosso mandato também de vereador e tem acompanhado passo a passo, né, de todo esse debate com relação à concessão de água e esgoto na nossa cidade. Bom, e também, Anderson, eu queria dizer à população de Teresópolis que, em momento algum, nós somos contra importante. Nós não somos contra, de forma alguma, que seja implementado o sistema de esgoto em Teresópolis. E nem é um mecanismo para travar, né, para atrasar. Pelo contrário, gente, a gente precisa entender porque é um assunto muito sério. De forma alguma é a nossa intenção. Pelo contrário, como eu disse na sessão ontem, né, Teresópolis há tantos anos sem ter saneamento, né, e quando a gente for implementar esse serviço em Teresópolis, precisa ser feito sem cometer erros. A gente não tem direito de errar nesse momento, não. O investimento ele é gigante. Então, nós não podemos errar. Então, o nosso questionamento do requerimento é porque, infelizmente, o atual governo vem aproveitando os processos do governo que saiu, né, que todos os teresopolitanos acompanharam, né, o quão turbulento foi naquele momento. Questionado pela sociedade, pelas autoridades. Sim, foram algumas leis que foram aprovadas na Câmara nas vésperas do recesso parlamentar. Eu fui contra, né, e questionei bastante, né, da forma que ele estava tentando conduzir isso na nossa cidade. E o que nós queremos é o melhor para Teresópolis. E o melhor é fazer dentro da lei, é fazer de forma que, no futuro, né, de repente, o prefeito vai gastar energia, vai gastar tempo, e chegar lá na frente vai ser tudo anulado. Verdade. Então, se nós queremos o melhor para Teresópolis, o
que eu sugeri ontem na sessão foi que pudéssemos começar do zero. Começar do zero com transparência, com participação do Ministério Público, da sociedade civil organizada, das entidades de classe, da sociedade em geral, que aí sim, juntos a gente venha conseguir lapidar esse processo de forma que a gente consiga atender os anseios dos teresopolitanos. Outra questão que eu coloquei também na sessão foi a minha preocupação com o povo do 2º e 3º distrito. A partir do momento que Teresópolis firmar um contrato com a concessão de água para uma empresa privada, eu tenho muita preocupação com o homem do campo, porque hoje a lavoura, eles fazem a sua irrigação, eles fazem a captação de água e fazem a irrigação. Pode ser que amanhã essa empresa chegue lá e queira cobrar por isso. Tarife. Vai tarifar o homem do campo. Com certeza vai. E como eu disse, Teresópolis é o maior produtor de hortaliça do estado do Rio de Janeiro. Isso pode acontecer uma desmotivação tão grande que o homem do campo pode desanimar e em pouco tempo Teresópolis, que tem um interior lindo, venha se transformar em grandes condomínios e loteamentos, porque essas pessoas vão desistir dessa atividade por conta do valor que vai ser cobrado. Vai comprometer uma atividade econômica toda, né? Isso é muito importante. Só para que você veja um dos detalhes, até o momento, tem muita gente falando aí das questões técnicas. Vai ser captação em tempo seco, e cadê a estação de tratamento? Como é que vai ser o bairro de São Pedro? Que aliás, não está contemplado, né, no projeto, que é um absurdo, mas, de qualquer forma, são questões muito técnicas. Mas e essas questões que são questões sociais, dos reflexos? Muita gente não está pensando, tem que pensar. Porque até então, Maurício, a minha percepção, o doutor Fabrício também deve ter essa percepção, até então, desde que começou esse chamado pacote de privatizações do governo Tricano, né, e foi até chamado dessa forma, desde que começou isso, no meu entender de cidadão, com aquela questão toda de prisão de vereador, né, de escândalo, de denúncia, disso, daquilo, para mim estava parado esse processo. Para mim não estava andando. Ou seja, não estava sendo aproveitado nada que tinha sido feito até agora. E aí, a minha surpresa foi que, recentemente, a gente descobriu que não só estava andando, como estava acelerado esse processo todo. Quer dizer, a minha percepção, e olha que eu trabalho com isso o dia inteiro, você imagina o cidadão do campo que sequer soube que se iniciou um processo como esse. Isso é muito delicado nesse momento, né? A população precisa falar. Eu peço que as audiências públicas elas aconteçam nessas regiões também. Também lá no interior, né? Antes de ser dado um start nos editais. Verdade. Então é preciso ouvir o homem do campo, do 2º e 3º distrito, para que eles também possam participar desse processo. Existem algumas questões jurídicas que existem alguns atropelos que estão acontecendo. Com certeza. E aí eu vou deixar o doutor Fabrício falar, que é uma parte mais jurídica, mais técnica, eu preferia que ele falasse, mas faz parte do nosso requerimento. E como eu disse também com o prefeito lá presente na sessão, o nosso objetivo não é inviabilizar o governo, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que isso vai ajudar o governo a não errar. Verdade. Isso vai, sem sombra de dúvidas, contribuir bastante para que ele não cometa nenhum tipo de erro que possa vir juntar provas e materiais para até mesmo um pedido de comissão processante. Porque exatamente. Atropelos, da forma que estão acontecendo, né, pode vir fazer ele a cometer crimes de improbidade, infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201 de 67, que é o mesmo decreto que cassou os outros prefeitos que passaram pela cidade. Exatamente, incorrendo no mesmo erro. É para evitar esse tipo de coisa. Doutor Fabrício, artigo 99, parágrafo 6º, revogado. Esse parágrafo falava especificamente da questão da análise prévia nos editais, né, dessas concessões. Mas o caput ainda é bem claro, ou seja, o processo legislativo, a instância máxima fiscalizatória do processo legislativo, ela precisa estar presente nesse processo, né? O caput ainda não foi revogado, pelo menos até esse momento eu não tenho informação disso, né? Esse caso específico é o que está gerando mais controvérsia aí, essa questão do artigo 99? Sim, não só a questão do artigo 99. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia aos telespectadores do Diário TV. Bom, com relação ao artigo 99, ali não se tem dúvida alguma sobre a necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo
para ser iniciado esse processo de concessão de serviço de saneamento. Tá? Existe um questionamento no que diz respeito ao parágrafo 6º, que foi incluído mediante a emenda, este sim, que determinava que os editais fossem submetidos previamente ao crivo do Poder Legislativo. Esse sim foi declarado inconstitucional. Porém, o artigo 99, caput, parágrafos 1º e 2º, se encontram em plena vigência e ali não restam dúvidas acerca da necessidade de autorização legislativa prévia. Mas existe uma decisão judicial. A decisão judicial tem que ser atrelada à nossa lei orgânica. Mas existe uma lei federal ou qualquer outra lei. Não importa. Também não torna a lei orgânica sem efetividade. Não, a nossa lei orgânica ela só pode ser modificada mediante emenda na forma do seu próprio artigo 39, ou ainda que venha a ser, porventura, declarada a sua inconstitucionalidade de algum dispositivo seu, que isso tem que ser feito no órgão competente, que seria o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, por enquanto que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não se manifestar acerca de um eventual pedido de inconstitucionalidade, os artigos estão em plena vigência, ao contrário do que aconteceu com o parágrafo 6º. A ADI tem o objeto o parágrafo 6º. Né? Só claro. O parágrafo 6º, que determinava a remessa dos editais para análise. Esse sim caiu. A necessidade de autorização legislativa, não. Continua. A nossa lei orgânica é soberana. É a nossa lei maior em termos municipais, municipal, e deve ser obedecida. E a própria Constituição fala sobre isso, né? Os serviços afetos à população, de reflexo direto da nossa população, quem deve versar é justamente a lei especial, a lei municipal. É ela que tem que tratar disso, né? Não se imagine se a gente fosse pegar, né, a lei geral para aplicar em questões específicas. Não? Isso é meio óbvio, né? Mas todo esse processo está calcado em uma decisão como essa. Então, é o que nos preocupa. É isso que o Maurício está falando, gente. Todo esse processo está sendo baseado em algo que é extremamente questionável e que está sendo questionado por esse requerimento e que eu espero que o governo municipal entenda como um alerta e não como uma retaliação e não como uma resposta política, nem pretensões políticas. Pelo contrário, é um alerta. A vossa procuradoria está cometendo um erro que pode levar, mais lá na frente, a desperdício de tempo, de dinheiro, de paciência, de desgaste da população desnecessariamente. O que a gente quer, e eu sou solidário ao requerimento do Maurício, é o meu posicionamento também, é que esse processo se inicie do zero, que a gente comece de novo, fazendo como deveria ter sido feito, chamando população, sociedade organizada, técnicos. Eu não vi nas comissões, Maurício, não sei se você teve esse trabalho, de pegar os nomes das pessoas que foram indicadas para essas comissões, né, do PMI, de outros processos, eu não vi nomes conhecidos da gente aqui, ó, do nosso dia a dia, que são pessoas que vivem no meio ambiente da cidade e que precisam ser ouvidas. Uma coisa, galerias pluviais de Teresópolis. Você sabe quem conhece as galerias pluviais de Teresópolis? Os nossos funcionários de serviço público estão aposentados. Eu não vi o nome deles em nenhum momento, ninguém foi consultado. Eles sabem o que está acontecendo, porque a cidade não tem nenhum tipo de planejamento. E está dentro da utilização às galerias pluviais. Então, são coisas tão básicas, né, Maurício, que eu acho que é o que está te inquietando e que nos inquieta também. Sem dúvidas. É importante lembrar, Anderson, que quando isso tudo começou, né, na verdade, o ex-prefeito Mário Africano tentou, na legislatura passada, quando eu era presidente da Câmara, aprovar essas leis na Câmara. Ele não conseguiu. Nessa legislatura, ele conseguiu aprovar, né, no ano de 2017, junho de 2017. E essas leis, eu votei contra. Mas aliás, numa sessão super questionável, né? Sim. E depois eu consegui, né, convencer os colegas vereadores a voltarem atrás. Tanto que foi um requerimento que eu apresentei. Na verdade, dois requerimentos. Um pedindo a revogação daquelas leis e o segundo pedindo a anulação do processo legislativo que deu origem às leis, porque eles tramitaram de forma errada. E assim o Poder Legislativo acatou, né? O plenário aprovou a revogação das leis e o
plenário também aprovou a anulação daqueles projetos, né, dos processos que foram anulados, ou seja, não existe hoje nenhuma mais norma. Ou seja, todo o processo legislativo que deu origem àquelas leis complementares foi considerado extinto. Olha, gente, olha só. A gente está falando de dispensa de parecer de comissão, a gente está falando de não apreciação, de votação em urgência urgentíssima, tudo isso não existe mais, né, dentro do processo. Logo em seguida, Anderson, o prefeito daquele momento continuava publicando chamamentos públicos, né, e criação de comissões de avaliação, mesmo já não tendo mais norma em vigor. Então, existe um requerimento da minha autoria também, notificando o governo sobre essa questão, né, para paralisar. Legal. E existe um requerimento, que é o 060, que eu fiz à Procuradoria da Câmara para que eles ingressassem com o mandado de segurança, que foi esse requerimento que foi julgado agora nesse processo, agora, né, que tivemos uma decisão uma semana antes da audiência pública. Então, ou seja, é um processo totalmente contaminado. Verdade. Então, se o Vinícius pretende fazer, e Teresópolis quer tratamento de esgoto, eu recomendo que a gente faça isso do zero, né, sem aproveitar nada do passado, porque está completamente contaminado. E aproveitar essa boa vontade também do Ministério Público, está todo mundo querendo resolver a questão, sem né? dúvidas. Convoca o Ministério Público, convoca a sociedade, a Câmara já se colocou à disposição, a gente viu na sessão que mesmo os vereadores se colocando contra, cito o Maurício, o Raimundo Amorim também, que falou que é contra o processo, mas não são contra a instalação do serviço, que precisa, é necessário, claro, é uma vergonha para a cidade. De forma alguma, eu acho até que a gente está perdendo tempo. Né? Quanto mais ficar desprendendo esforço à discutindo toa nessa queda de braço, a gente está perdendo tempo. Então, acho que o momento é para avançar. Né? Então, se avançar, para avançar é com transparência e sem vaidade nenhuma. E como eu disse na sessão, o objetivo nosso não é inviabilizar nada do governo. Pelo contrário, a gente quer construir uma Teresópolis melhor. Mas tem que fazer dentro da lei e da forma correta para a gente não jogar dinheiro no lixo, porque é um investimento milionário. Né? Então, a gente tem que fazer certo para que lá na frente não perca tanto tempo e tenha que começar do zero, e aí o tempo já foi e é tarde demais. E aí, doutor Fabrício, tem que dar publicidade direitinho, né? Não é aquela coisa só de redes sociais. Nossa legislação com relação à publicidade dos atos oficiais, sobretudo as audiências públicas, ela é bastante severa, né? E exige bastante. Exatamente. Complementando a fala do Maurício no que diz respeito às legislações, então, essa legislação, essa lei complementar, mais especificamente a 225, que autorizava a concessão do serviço de saneamento, ela foi revogada e anulada pelo próprio Poder Legislativo. Foi declarada nula pelo Poder Judiciário. Hoje não existe nenhuma lei municipal que autorize esse processo de concessão. O que a gente solicita é que realmente seja reiniciado o processo, remetendo a legislação para o Poder Legislativo, para que seja feito o balizamento adequado, seja feita a discussão adequada com audiências públicas também no Poder Legislativo. Tem várias comissões lá afetas ao tema que devem fazer, não só podem, mas devem fazer audiências públicas a esse respeito. E aí aprimorar tudo isso e a gente dar início aí sim é um processo, esse processo de forma legítima. Verdade. Tá? Legítima, sólida, e não é atrapalhar o processo. A gente quer que ele seja o mais... até porque, o Maurício vai concordar comigo também, está surgindo tanta dúvida, gente, porque é um processo que chega a esse ponto, já de fazer um edital, que a gente já está nesse ponto, segundo o governo, com tantas dúvidas, questões tarifárias, questões de sistema a ser implantado, peraí, não me parece muito razoável, né? Chegar a esse estágio, e o processo licitatório de concessão do serviço público ele é extenso propositalmente, mas chegar a esse momento com tantas dúvidas, tantas inconsequências e tanta falta de resposta, não me parece algo razoável nesse momento. E já seria um forte indicativo para o governo rever esse processo, né, Maurício? Com certeza, sem dúvida. E é por isso que a gente, mais uma vez, aproveita aqui, né, a TV Diário, para fazer chegar a todos do governo a necessidade da gente rever esses atos e começar do zero. Vamos começar tudo de novo para fazer a coisa funcionar em Teresópolis. Verdade, né? Vou aproveitar para a gente finalizar esse papo, né? Aproveitar a própria fala do Vinícius, né? Que
chegou lá e chamou a Câmara a estar junto nesse segundo semestre, sem vaidade, sem politicagem, com um compromisso com o bem comum, com o interesse público, né? Então, vamos lá, prefeito, vamos fazer isso, né? Sem vaidade, sem politicagem, vamos reiniciar esse processo, porque tem muita coisa equivocada e dá para fazer do jeito correto, né? Gente boa para fazer, gente capaz para fazer, a cidade tem há muito tempo e em grande escala. Doutor Fabrício, obrigado pela sua participação mais uma vez. Maurício, sempre muito bom te receber aqui. Obrigado, Anderson. Fique à vontade para voltar sempre, quando quiser. Tá joia, obrigado pela oportunidade. E eu, mais uma vez, quero me colocar à disposição de Teresópolis. Legal. Eu tenho certeza que, sem vaidade, juntos a gente vai conseguir fazer o melhor por esse município. Exatamente, é junto, tem que ser junto, gente. Bom, e para você que está nos acompanhando, já chegamos ao último bloco, né? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente finaliza a participação dessa semana, uma semana agitada, né? Com muitas participações aqui no programa, culinária, um monte de coisa legal. A gente faz um pequeno resumo de tudo que aconteceu e já projetando para a semana que vem. Não acabou ainda não, tem mais um bloco. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, já já a gente está de volta.